Imagina só se existisse, sei lá, um campo de memória universal, um tipo de tecido invisível, onde cada momento da história ficasse gravado para sempre. A gente vai mergulhar hoje nas fontes originais de uma ideia que, nossa, fascina muita gente há séculos. Uma ideia que ficou super famosa com um nome que todo mundo conhece, mas que, na verdade, a origem dela é muito, mas muito mais profunda. A ideia de uma biblioteca cósmica é quase poética, né? Pensa só, um lugar onde nada, absolutamente nada se perde, onde todo o conhecimento do universo estaria ali acessível. É uma promessa, uau, muito poderosa. Só que essa ideia não apareceu do nada, claro. Ela acabou se popularizando com um nome que, olha, muita gente já ouviu por aí. O termo que a gente mais ouve hoje em dia é esse, registros acásticos. Ele descreve exatamente essa biblioteca cósmica da alma. Só que, e é aqui que a coisa fica interessante, esse conceito popular é, na verdade, uma grande simplificação. Uma simplificação de ideias muito mais vastas, muito mais complexas, que nasceram numa época de, nossa, uma efervescência intelectual gigante. Então, para a gente encontrar a verdade por trás disso tudo, a gente precisa voltar no tempo. Nossa jornada começa lá no século XIX. Vamos deixar esse termo moderno um pouquinho de lado por enquanto, porque a gente vai encontrar duas figuras fascinantes. Em continentes diferentes, com métodos que eram o oposto um do outro, mas que chegaram a conclusões, olha, surpreendentemente parecidas sobre a natureza da realidade. Nossa primeira parada é com a Teosofia e com a sua fundadora, a Helena Blavatsky. Ela pegou um termo bem antigo do sânscrito, akasha. Só que o significado original que ela deu para isso, gente, vai muito, mas muito além da ideia de um simples registro de memórias. Olha que profundo. Para Blavatsky, o Akasha não era um livro, de jeito nenhum. Era a própria fonte de tudo. Pensa assim, não é a estante de livros. É a madeira da qual todas as estantes e todos os livros são feitos. Entende a diferença? É o princípio supremo, o que ela chamava de raiz sem raiz. É espírito e substância ao mesmo tempo. É uma ideia, nossa, muito mais fundamental. E aqui está a grande virada, a distinção que quase sempre se perde por aí. Na teosofia, o Akasha é a fonte pura, a realidade absoluta. A tal biblioteca, o lugar que realmente guarda as impressões de tudo que acontece, é outra coisa, é a luz astral. A analogia é perfeita. O Akasha é o oceano inteiro, a profundeza. E a luz astral é a superfície desse oceano, onde as ondas de todos os eventos deixam as suas marcas. Mas enquanto isso acontecia, do outro lado do Canal da Mancha, lá na França, Allan Kardec estava desenvolvendo um conceito, gente, surpreendentemente parecido. Só que com uma abordagem completamente diferente. Ele não foi buscar termos místicos lá do Oriente, não. A linguagem dele buscava um rigor, sabe? Um rigor filosófico, científico. O Kardec chamou de fluido cósmico universal. E olha, as palavras-chave aqui são inteligente e maleável. Presta atenção nisso. Para ele, não era uma matriz impessoal, neutra, não. Era uma matéria primordial viva, que responde à vontade, que responde à inteligência para criar, bom, tudo o que existe. E aqui que a gente chega num ponto fascinante de verdade. De um lado, a gente tem a Blavatsky, com toda aquela linguagem esotérica oriental. Do outro, Kardec, com uma abordagem mais filosófica, bem europeia. E os dois, cada um do seu jeito, estavam apontando para a mesmíssima coisa, um tecido invisível que conecta tudo. Mas como é que a gente compara esses dois sistemas? Vamos fazer isso. Vamos colocar esses dois gigantes do pensamento lado a lado. É interessante porque os dois surgiram como uma resposta direta ao materialismo científico da época, sabe? Mas as ferramentas que eles usaram e os mapas da realidade que eles desenharam, foram muito, muito diferentes. As diferenças são bem claras, né? A Blavatsky viu o Akasha como uma matriz impessoal, e o método dela era usar uma narrativa cheia de símbolos para juntar várias tradições esotéricas. Já o Kardec não. Ele propunha um fluido inteligente e o método dele era quase científico, focado na comunicação com espíritos para construir uma doutrina moral. Ou seja, o objetivo dela era cosmológico, entender o universo. O dele, pedagógico, ensinar sobre a alma. No fundo, é como se fossem duas chaves diferentes tentando abrir a mesmíssima fechadura. Mas é claro que a história não termina no século XIX. E se essas ideias, que na época eram vistas como puro misticismo, estivessem de uma forma intuitiva, antecipando conceitos que a ciência só ia começar a explorar um século depois?
A conexão, gente, é surpreendente. Olha só essa ressonância. O Akasha, aquela fonte de toda a vida da Blavatsky, encontra um eco direto no campo de ponto zero da física quântica. Os físicos hoje descrevem esse campo como um oceano de energia que está em todo lugar, de onde partículas subatômicas literalmente brotam e desaparecem o tempo todo. É uma fonte de potencial infinito. Soa familiar? E a luz astral? Lembra? Aquele repositório de memórias? Pois é. Décadas depois, o psicólogo Carl Jung propôs uma coisa muito parecida. O inconsciente coletivo. A ideia de que todos nós compartilhamos uma camada psíquica bem profunda, um tipo de reservatório de símbolos, de mitos, de memórias de toda a nossa espécie. E a conversa não para por aí, ela continua. A gente tem teorias mais recentes, como os campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake, que sugerem campos invisíveis que organizam os seres vivos. O ponto é, aquilo que antes era chamado de misticismo, hoje está virando uma questão séria no diálogo entre física, biologia, filosofia e se o universo for, na sua essência, feito de informação inteligente. Beleza, depois dessa jornada toda, o que a gente pode concluir? A gente foi do termo popular registros akáshicos até a física de ponta. Qual é a grande ideia que amarra tudo isso? Bom, a primeira lição é bem clara. Aquele conceito popular de registros akáshicos é só a pontinha do iceberg. Em segundo lugar, fica a ideia de que a Blavatsky e o Kardec podem ter desenhado mapas bem diferentes, mas talvez eles estivessem descrevendo a mesma montanha, só que de lados opostos. E a terceira conclusão, que é talvez a mais impressionante. A ciência moderna, em vez de jogar tudo isso fora, parece que está construindo uma ponte na direção dessas ideias. Mas sabe, talvez a conclusão mais poderosa de todas seja essa aqui. Tanto a teosofia quanto o espiritismo nos colocam como participantes ativos nessa história. A mente não seria só uma função do cérebro, um espectador passivo. Não, ela seria uma ferramenta poderosa, um corpo sutil capaz de interagir e, quem sabe, até de moldar esse tecido invisível da realidade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se as nossas mentes realmente fazem parte desse tecido invisível, se a nossa consciência é de fato um instrumento criador, então, do que a gente é verdadeiramente capaz de criar? Quais são os limites reais do que a gente pode manifestar, aprender e se tornar? A exploração dessa fronteira talvez seja a maior aventura de todas.